Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar. Eu sou a Ludmila Valadares e no programa de hoje tenho o prazer de receber o vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Rogério Tarenta. Prazer é meu. Que bom. Já estamos chegando aí no 8º mês do segundo mandato do prefeito Eduardo Boigues e a cidade vive aí um grande momento de transformações, desde obras de infraestrutura, avanços na saúde, educação e até conquistas históricas na área de eventos e cultura. Um dos destaques que eu não posso deixar de falar é sobre o Rodeio Fest de Itaquaquecetuba, que começa amanhã na sexta-feira, dia 5 de setembro, e promete atrair milhares de pessoas para a cidade. Vice-prefeito, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Ludmila. É um prazer estar aqui no grupo hoje. Fui recebido pela Neuza lá fora, já fiquei sabendo que vocês são um dos maiores grupos aqui de seguidores na internet. Sim. Do Alto Tietê. É um grande prazer estar aqui. Sendo recebido com tanto carinho, a gente poder falar um pouco mais da nossa querida Itaquaquecetuba. Maravilha. Vice-prefeito, passando aí os 8 primeiros meses, de segundo mandato do Eduardo Boigues, nosso prefeito, como que o senhor avalia o balanço da administração até o momento? Veja bem, a gente deu uma sequência, foi uma sequência de um trabalho dos primeiros 4 anos do prefeito Eduardo, e a gente sabe da nossa responsabilidade até pela nossa votação. O prefeito Eduardo foi reeleito como o prefeito mais bem votado do Brasil, em cidades do segundo turno. Foram 92,92% que acreditaram no nosso projeto, e no nosso projeto para Itaquaquecetuba, em Itaquaquecetuba. E é uma grande responsabilidade estar à frente dessa cidade que tanto ainda precisa de mudança. A gente sabe que a gente trabalhou muito nos primeiros 4 anos, mas a gente vai ter que trabalhar muito mais nos próximos 4 anos, até porque a régua aumentou. Mas a gente já deixou uma cidade preparada, um planejamento feito, tanto que logo no início do mandato a gente já fez a entrega de obras importantes, como a UBS do Miraí, a UBS do Recanto Mônica, pista do skate. Sábado agora tivemos entregando 1.204 escrituras no programa de regularização fundiária. Como você disse, agora, dia 5 de setembro, começa o Itaquá Rodeio Fest. Enfim, são inúmeras programações e realizações e entregas que a gente faz em Itaquaquecetuba, pensando na cidade, nessa continuidade de trabalho, de planejamento, porque a nossa cidade precisa de muito mais. A gente sabe que muito foi feito, mas a gente tem muito ainda para chegar. Então essa é uma responsabilidade nossa e a gente está dia a dia pensando em Itaquaquecetuba, pensando ainda na falta que ainda tem a nossa cidade, para que a gente possa cada dia mais avançar Itaquá e chegar onde a gente quer. Maravilha. Em relação à infraestrutura que o senhor citou, a gente acompanhou muitas dessas entregas, nossa equipe do Hoje Diário, como recapeamentos, obras em escolas, a entrega das unidades de saúde que o senhor citou. Quais dessas ações o senhor destacaria como marco da gestão neste ano? Qual delas? E quais os próximos passos, tanto para o setor da saúde, educação, infraestrutura, obras, trânsito, enfim? Veja bem, Ludmila, a gente teve vários marcos da gestão. Acho que a gestão foi pautada quando o Eduardo assumiu a cidade em 2021. A gente não pôde ter o conforto de falar, olha, vou trabalhar numa determinada ramo, numa determinada segmento. A gente teve que trabalhar em todos os segmentos. A cidade estava abandonada, a cidade não tinha nenhum planejamento, a cidade financeiramente estava arrasada, a gente não tinha nem certidão negativa de débito. Então, a gente teve que primeiro organizar a cidade, fazer um planejamento todinho. Eu falo que a gente pegou a cidade do zero, ou do menos zero, porque era uma cidade arrasada, sem planejamento algum. E a população, acima de tudo, não acreditava mais na cidade. Porque era uma sequência de governos, que não se realizava, não se entregava. E isso causou um descrédito grande na população. Então, se eu tiver que elencar a nossa maior realização, eu posso falar que é o pertencimento. O pertencimento do morador de Itaquaquecetuba, que hoje a gente trabalha com pesquisa. O prefeito Eduardo ele é muito focado nesse sentido. A gente faz pesquisa a cada 2 meses para saber como a administração está, não como pesquisa política. O que falta chegar, o que a gente precisa trabalhar. E acho que a maior valoração da nossa pesquisa hoje é saber que o morador de Itaquaquecetuba ele tem a qualidade de vida de viver em Itaquá. Então ele acredita na nossa cidade, ele acredita no governo, Ele passou a ver realmente que a política bem feita, com responsabilidade, com transparência, ela faz bem para a cidade. E a prova de conscientização
foi o montante de votos que o Eduardo teve na reeleição, né, de credibilidade, e a gente tem que continuar tudo isso. A gente tem essa maior responsabilidade de continuar com essa credibilidade com a população. Sim. E, inclusive, a gente conversou um pouquinho antes aqui nos bastidores, a gente falou sobre o avanço da cidade na questão de investimentos e atratividade de empresas, né? Itaquaquecetuba ali tá virando um polo, querendo ou não, de geração de empregos. Quais medidas têm sido tomadas da administração para fortalecer a geração de empregos e renda em Itaquaquecetuba, Rogério? A principal medida foi resgatar a credibilidade, né? O empresário não tinha sequer credibilidade nem segurança de ir para a cidade. Hoje não, o investidor procura a cidade, porque eu falo que a gente está na esquina de São Paulo. Itaquaquecetuba, você vir de São Paulo para cá, passa Guarulhos e Itaquá. A gente faz também a divisa de São Paulo com Itaí Paulista. A gente faz a divisa com 7 cidades. Então, nós temos uma cidade que está numa localização estratégica ao lado do aeroporto internacional. A gente sabe que a gente vai ter o entreposto do CEAGESP agora, que foi autorizado pelo governador do estado. O prefeito Eduardo conseguiu a entrada ao Rodoanel, porque ali era uma entrada que você tinha que ir até Mogi das Cruzes para voltar para Itaquá. Isso facilitou bastante que as empresas tenham a logística e acessem o Rodoanel. Foi o acesso, e conseguiu mais 3 acessos à cidade, em que foi autorizado pelo governo do estado. Então agora nós vamos ter um novo acesso do Rodoanel direto, que não vai ter que passar pelo controle operacional, então direto no quilômetro 35, mais 2 acessos, um na estrada do Una, de quem vem sentido São Paulo, Mogi das Cruzes, vai entrar na estrada do Una. Então, para quem vai ali para o bairro do Industrial, Caiubi, ele vai ter essa facilitação. Outro sentido de quem vem da estrada Santa Isabel, de Arujá, sentido Itaquá, ou seja, bairro centro, ele vai chegar no Jardim Caiubi, ele já vai poder entrar na Ayrton Senna. Então, são 3 acessos super importantes para o crescimento da cidade. Além dos acessos, hoje a gente tem a muralha eletrônica, a cidade vira que é mais segura. Qualquer carro que entra em Itaquá, ele é registrado, o número da placa, o horário que entra, o horário que sai. Isso dá uma segurança muito maior ao empresário vir investir na cidade. O prefeito teve como uma das suas principais conquistas a questão da Guarda Civil. Um brilhante trabalho feito pelo secretário Caldeira, que hoje é a nossa referência, nosso orgulho em segurança pública. E a gente tem a guarda mais armada do estado de São Paulo. Então, todos os nossos guardas têm colete balístico, tem armamento, tem carro, um carro novo para trabalhar. E a gente tem até o caminhão Tempestade, que vai para os bairros, que foi uma grande referência. Hoje, muitos municípios vêm visitar Itaquá para saber como que é o caminhão Tempestade, e que acabou com os pancadões que existiam. O próprio prefeito, ele foi o primeiro a ir para a rua. Itaquá era uma cidade que a gente falava que era sem dono. As pessoas iam para Itaquá para jogar lixo lá. E o prefeito acabou fazendo operações junto com a guarda. A gente acabava recebendo muita denúncia, porque as pessoas acreditavam, começaram a acreditar. Sim. Poxa, vocês estão aprendendo, vocês não estão deixando mais qualquer um entrar aqui e fazer o que quer. Então a gente recebe pelo WhatsApp, pelas redes sociais, denúncias, a gente consegue identificar a pessoa que entra na cidade para jogar lixo. Chegou num ponto que o prefeito conseguiu pegar um morador aqui de Suzano, que foi para Itaquá, jogou o lixo, e ele conseguiu identificar e levou o lixo até a casa dele. Via de volta e falou: olha, a minha né? cidade não vai acontecer isso. Então, isso a gente resgata o pertencimento, o amor pela cidade. As pessoas passaram a acreditar. E com isso, as empresas começaram a vir para Itaquá. A cidade planejada, a revisão do plano diretor feito pelo nosso secretário de Planejamento, Alexandre Feijó, faz com que a cidade cresça e crie bairros mais planejados, com uma logística melhor. Então, isso tudo, todas essas ações, o Luciano Dávila como desenvolvimento social, também na geração de emprego, a cidade bate recorde em cima de gerações de emprego. Isso tudo faz com que a gente consiga expandir a cidade, ter o crescimento, gerar emprego. Também a possibilidade de qualificação, isso foi muito importante. A gente tem o ProJovem na cidade, que prepara o jovem para a universidade. A gente tem os cursos técnicos, agora o Senac vai vir se instalar na cidade. Então a cidade vem avançando e vem em um crescimento muito constante. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer com que as pessoas vissem que Itaquá é uma cidade próspera. E isso acho que foi o maior resgate que a gente teve na história do nosso município.
Maravilha, vice-prefeito. Inclusive, o senhor falou agora, citou 2 vezes, menção ao governo do estado. Como que está sendo a relação do prefeito, do senhor, com o Tarcísio nessa gestão, nesses 8 primeiros meses? A gente já teve também a entrega nesse ano da Praça da Cidadania, né? Um projeto ali da Mila com o governo do estado. Como que é essa articulação entre vocês? Olha, veja bem, Ludmila, a gente sempre tratou a política com a bandeira Itaquaquecetuba. A gente se relaciona bem com o governo do estado, a gente se relaciona bem com o governo federal, porque a gente vai com um projeto, um trabalho. O prefeito Eduardo determinou e também a formação das secretarias com profissionais técnicos, que consigam estudar a cidade, que consigam ter projetos já prontos para que a gente possa apresentar ao governo do estado e ao governo federal. Então, com isso, fez com que a gente não tivesse muita dificuldade, né? Ele também, como um prefeito respeitado, com a população ao seu lado, o governo do estado, tanto o governo do estado como o governo federal, sabe que o prefeito hoje é uma referência na região. Então, com isso, a gente consegue ter um bom relacionamento, tanto no governo do estado como no governo federal. Maravilha. O senhor citou agora há pouco também, no último domingo, dia 31 de agosto, a Prefeitura realizou a entrega aí de mais de 1.200 matrículas de imóveis dentro do programa de regularização fundiária. Gostaria que o senhor comentasse a importância dessa ação para Itaquá, principalmente para os moradores, né? Que, enfim, essa é uma transformação de vida, uma dignidade maior para esses moradores. Como que o senhor avalia, né? Enfim. Esse é o contexto histórico, né? Exato. Além da gente estar lá no dia a solenidade de entrega dos documentos, eu disse ainda que aquilo, além do simbolismo de você entregar o documento de uma casa, em que o morador mora às vezes 30, 40, 50 anos, e tudo que ele conseguiu na vida, ele investiu naquele imóvel, ele ter a certeza do que aquilo é dele, e de que um dia, se ele vier a faltar, ele vai conseguir deixar a família dele com segurança naquele imóvel. Se ele precisar de fazer um financiamento, ele vai conseguir fazer um financiamento porque ele tem a matrícula daquele imóvel, ele consegue pagar o IPTU em seu nome. Então, além do simbolismo, aquilo representa muito mais. A segurança jurídica desse morador de que ele está morando naquilo que é seu. Então, a doutora Ângela, ela fez assim, ela foi uma profissional impecável, porque Itaquá também passou a ganhar títulos em cima de títulos de regularização fundiária, recorde de regularização fundiária, porque a gente tinha um passivo muito grande nessa questão, muitas pessoas que queriam pagar o seu IPTU, mas não conseguiam, né, que queriam ter a documentação no seu nome e não conseguiam, e a gente conseguiu formar uma equipe técnica enxuta, que sabe o que faz, que fez o levantamento e habilitação dos núcleos, e hoje a gente consegue, o prefeito mesmo anunciou no domingo, que foram 1.204 títulos ali entregues, né, e ele quer entregar 1.000 por mês até o final do ano. Então deu uma tarefa grande aí para a secretária de Habitação. Sim. E porque sabe que aquilo é um progresso, é um projeto que já foi feito na cidade, já está encaminhado para acontecer. Possível acontecer isso. Sim, com certeza. Maravilha. Um dos pontos fortes também da atual gestão é justamente essa proximidade que o senhor citou com a população de Itaquaquecetuba. Como que o senhor avalia tanto o seu trabalho quanto do prefeito para manter esse diálogo direto com os moradores, inclusive esse projeto, essa ação de escuta, né? Então a gente teve aí o programa Refis, por exemplo, de que foi tanto sucesso em relação aos moradores que a prefeitura ali foi prorrogando. Como que é essa articulação entre os moradores e o executivo? A gente sempre fez muita questão de se comunicar bem com a população. Como que se comunica bem numa cidade que é tão extensa? Itaquá, aí a gente fala, pelo censo, são 392 mil pessoas que residem na cidade. Mas a gente tem certeza que ultrapassa dos 550 mil. A gente usa a rede social. Com a rede social a gente consegue comunicar diariamente as dificuldades. Não é só vitória, não é só conquista, mas a gente é transparente, a gente procura passar a responsabilidade perante a rede social, a gente procura passar o que a gente conquista, o que a gente consegue para o município. E isso criou uma empatia das pessoas, com o prefeito Eduardo, com o vice Rogério, com o Marcelo Barbosa, com toda a equipe. Né? E eu falo sempre que o símbolo da nossa administração é uma engrenagem de pessoas abraçadas. Isso quer dizer o seguinte: ninguém faz nada sozinho. A gente só conseguiu chegar onde a gente está chegando
A gente tem muita gente empenhada em passar a informação correta, informação de forma responsável, como vocês fazem aqui todo, né? Passar de uma forma imparcial o que está acontecendo. Então, quando você tem um problema, você também vai chegar lá. Como muitas vezes o prefeito foi à frente da rede social e falou, olha, o problema é esse, estou tomando providência, vai acontecer isso, isso e isso, eu vou resolver. E também, quando a gente vai entregar, a gente tem que noticiar as entregas todos os dias. Sim. Porque, como a cidade é grande, é difícil da pessoa acompanhar tudo. Né? Então, é muito importante você ser transparente e mostrar o que a gente está entregando diariamente. Inclusive, é até uma ferramenta que o prefeito utiliza, a situação da Ecovias ali, da obra, né, que o prefeito foi à frente das câmeras para falar, gente, a prefeitura fez a sua parte, fez a sua mas não parte. deu certo. Certo, até agora não deu certo. Essa obra aí... E aí foi que retomou, né? E aí eles chamaram o prefeito e a gente está retomando toda essa questão de negociação para que as coisas aconteçam. Então, a gente criou uma relação muito responsável e transparente com a população pela rede social, né, no dia a dia. A gente também faz questão de ser aberto, atender todo mundo no gabinete, de atender na rua. É muito gostoso. Gostoso quando você não tem o que esconder, gostoso quando você trata as coisas de uma forma responsável, gostoso quando a gente vai para a rua e é reconhecido o nosso trabalho. Domingo mesmo, depois que a gente saiu da entrega das escrituras, teve uma feira de carros antigos. Sim. E eu falo porque eu nasci em Itaquá, e ali é uma oportunidade da gente ver muita gente antiga, né, que faz tempo às vezes que a gente, porque cada um cuida da sua vida no dia a dia, cada um trabalha, a gente não vê e consegue ver ali naquele dia. E é tão especial quando você está na rua e você vê esses moradores, essas pessoas, esses amigos, né, fala, poxa, o que vocês estão fazendo por Itaquá? Que legal, que orgulho da cidade está avançando, da cidade está evoluindo tanto. Então, é algo que nos dá muito orgulho. Eu falo que a premiação da dia a dia na frente de todo esse trabalho da prefeitura é exatamente o reconhecimento das pessoas. Maravilha. Agora falando sobre, acho que um dos maiores eventos de Itaquaquecetuba, talvez do estado, o Itaquá Rodeio Fest 2025. Para o senhor, qual que é o impacto do Rodeio Fest no aspecto cultural e econômico de Itaquaquecetuba, né? Não é só uma atração ali. Por trás, qual que é a avaliação que a prefeitura faz sobre esse evento? Ludmila, eu acho que é a maior festa solidária do estado de São Paulo. Uma festa que foi idealizada pela primeira-dama, o prefeito sempre teve a vontade de resgatar o rodeio Itaquá, mas resgatar de forma responsável, né? Quando não se tem investimento de dinheiro. Então a gente conseguiu, e aí eu parabenizo o Marcos Pacheco, foi quem fez o nosso primeiro rodeio quando ninguém queria fazer sem dinheiro público. E a gente sai sim no apoio, tentando vender os camarotes, fazendo todo o apoio da questão da logística da prefeitura, e a coisa acontece. E é dessa vez, esse ano, a gente conseguiu, acho que sem dúvida nenhuma vai ser a maior grade dos últimos tempos. Tem gente que está dizendo que a nossa grade está melhor que Barretos até. Teve muitos convidados, inclusive, que não estiveram em Barretos. Exatamente. Além de tudo, ser uma festa solidária. A primeira-dama, junto com o Fundo Social, consegue arrecadar. Na última festa, foram mais de 400 toneladas de alimento, que serviu para inúmeras famílias de Itaquaquecetuba. E a gente conseguiu fazer doação até para fundos sociais de cidades da região. Então, eu acho que é um case de sucesso, acho, não tenho certeza, que muita gente vai se inspirar nisso tudo que foi feito em Itaquaquecetuba. Uma festa organizada, uma festa que você consegue ir com a sua família, uma festa com total segurança, bonita. Eu falo para você, eu não vi em nenhum lugar. E esse ano a gente vai ter artistas aí renomados, como Zé Neto do Cristiano, o Alok, a Lauana Prado, o DJ Denis, o Natanzinho, o Luan Santana, o Gustavo Lima, o Henrique Juliano, enfim, inúmeros artistas, Tatal, da Araqueto, Gustavo Mioto, inúmeros artistas renomados que vão poder vir para a cidade e a gente poder gerar toda uma grade dessa, né, para que a nossa população vá com a doação de 1 quilo de alimento, que possa ir tranquilo com segurança, com a sua família. A gente já faz todo o planejamento de mobilidade, ônibus passando na porta, um ônibus que faz todo o rodízio para levar com segurança todo morador de Itaquaquecetuba, né? Faixas preferenciais para você chegar no rodeio. Então, algo tão planejado para que a pessoa e as famílias possam ser recepcionadas com a maior segurança,
com maior comodidade, né? E possam curtir seu show com muita tranquilidade. Isso é muito legal, muito bacana. Maravilha. Outro tópico também que o rodeio auxilia, né, é o fomento ali no comércio local, né? O que a Itaquaquecetuba projeta para os próximos anos, ou até mesmo pós-evento, financeiramente, com os recursos ali do comércio local que vai funcionar durante o rodeio? Sem dúvida nenhuma, é a maior festa, né, que é geradora de empregos diretos e indiretos, geradora do fomento do comércio local, né, até do comércio informal, que o pessoal vai também vender na rua, vai trabalhar. Então, isso gera uma riqueza enorme para o município. A gente fez uma reunião com os hotéis que tem no município, estão todos lotados. Muita gente de fora que chega na cidade, muita gente que vem só para acompanhar os shows. Então, isso é uma das maiores marcas que o prefeito Eduardo e a primeira-dama Mila deixou para Itaquaquecetuba. Acho que isso é uma marca de resgate sensacional, é uma marca de pertencimento, de valoração do morador da cidade, né? Fora, entre outras conquistas, como no esporte, o IAC, hoje é o Itaquaquecetuba Atlético Clube, o clube em que o Cafu começou, né? Que a gente tem tanto orgulho. Hoje, inúmeras pessoas vão lá no ginásio, no Campo do Brasil, acompanhar o treinamento do IAC. O IAC vai trazer a Copinha está quase sede da Copinha também em São Paulo. Então, entre outras conquistas o Vôlei Mania, que foram que agora feitas, retornou, o Vôlei né? Mania, o ginásio de esportes nosso cheio de família, todo mundo torcendo. Então, são muitas conquistas diante de um planejamento muito responsável para a cidade e que a gente conseguiu esse resultado e esse reconhecimento da população. Maravilha. Ainda sobre a cultura, o ator Paulo Betti, né? Ele, um grande ator renomado aí, com mais de 50 anos de carreira, realizou nessa semana na Igreja Matriz ali uma peça aberta ao público de forma gratuita, né? Como que o senhor avalia essa projeção também da cultura na cidade, né? A gente sabe que a Nena anda trabalhando muito em relação à cultura municipal, mas na sua avaliação, como que está funcionando isso? A Nena faz um brilhante trabalho na cultura. Ela está diariamente, ela como no Luiz Nareba, toda a equipe da cultura, mandar um abraço para todos lá. Tem as oficinas, né, de teatro, as oficinas de dança. É impressionante o que ela faz, a questão da cultura lá também nos bairros. Ela abre no final de semana, ela leva toda essa questão da cultura para os bairros, né, a Avenida Cultural. Isso é muito bacana. Ela resgatou de Corpus Christi, várias festas que a gente tinha da cidade, cada dia mais abrilhantando toda essa questão. Ela dá todo o apoio a essa questão cultural. Agora também o próprio aniversário da Nossa Senhora da Ajuda. Com o Padre Alessandro, com o Padre né? Alessandro. Ontem a gente teve o Padre Antônio Maria. E agora o Paulo Betti também na nossa cidade, um artista renomado da Globo, já fez tantas novelas e que pode trazer também essa acessibilidade à nossa população. É muita gente que se espelha em um artista tão renomado, né, que tem uma valoração tão grande, poder ter essa proximidade. Então, acima de tudo, esse trabalho que é feito próximo à população, sabendo das necessidades, sempre respeitando toda essa questão e gerando essa oportunidade da população estar próximo a nomes tão renomados. Então, está de parabéns a Nena. Eu sou muito fã do trabalho dela. Isso é muito bacana que a gente pode trazer para Itaquaquecetuba todas essas conquistas. Maravilha. Vice-prefeita, agora falando sobre eleições de 2026, Itaquaquecetuba tem se destacado também no cenário político regional, a gente não pode falar sobre isso. Já olhando para as eleições aí, a gestão declarou apoio à pré-candidatura do Marcelo Barbosa, que é secretário de governo, a deputado estadual. Como que a senhora avalia essa escolha, o que ela representa para a cidade? O Marcelo foi a maior escolha. O Marcelo está com a gente desde o começo, quando a gente começou a formação desse grupo político, né? Pessoas que queriam a mudança, queriam levar a bandeira de Itaquaquecetuba para um outro campo, com outra representatividade, né, com outro olhar. Então a Marcela acompanhou tudo isso, desde o alicerce. Quando a pessoa, Ludmila, conhece desde o alicerce do planejamento, depois também quando a gente ganhou a primeira eleição do prefeito Eduardo, na reeleição, tanto na coordenação de campanha, como de todo o planejamento na prefeitura, isso é muito importante, porque está preparado. Como o prefeito Eduardo se preparou para ser prefeito da cidade,
Marcelo está preparado para ser o nosso deputado estadual. Sem dúvida nenhuma, será um dos melhores deputados estaduais da região. Por quê? Porque vai trabalhar muito por Itaquá. Ele sabe das necessidades da nossa cidade e sabe das necessidades dos municípios da região. Vai ser um representante, porque ele tem muita responsabilidade, é ativo, né, à frente dos nossos interesses, e vai estar lutando sempre. E a gente preparou ele exatamente para isso. Por quê? Porque ele fez parte de todo o processo que a gente, planejamento para essa nova Itaquá. E eu digo que a população, ela demonstrou a credibilidade e a conscientização do voto com a última votação no prefeito Eduardo. Foram 92,92% de uma grande cidade, por cento de votação, né, que acreditaram num governo de 4 anos. Foi feito com muita responsabilidade e transparência. E eu tenho certeza que essa mesma população ela vai dar esse voto de credibilidade e vai conseguir eleger o Marcelo, nosso representante, nosso deputado estadual, que vai lutar muito por Itaquá. Maravilha. Ainda dentro do contexto eleitoral, gostaria de saber, já há uma definição de quem receberá aí o apoio do grupo político do prefeito Eduardo Boigues e do senhor pré-deputado federal em 2026? A nossa definição é que Itaquá precisa ter um candidato também a deputado federal. Cidade grande, né? E com a janela do nosso deputado Marco Bertaioli, que foi para o Tribunal de Contas, ela abre uma janela também para novos líderes da região. Então, a gente precisa ter alguém de Itaquá, que seja candidato a deputado federal, para que possa fazer essa interlocução dos municípios da região para com o governo federal, né, e que possa estar engrossando mais esse grupo, esse time, que vai pensar não só em Itaquá-Aquecetuba, mas em toda a região aqui. E tem muito ainda que ser feito, que precisa muito desse apoio, tanto no governo do estado quanto no governo federal. Maravilha. E pessoalmente, como vice-prefeito, quais áreas o senhor pretende se dedicar aí com maior atenção até o final desse segundo mandato? A gente tem a grande responsabilidade de representar toda essa votação nesse segundo mandato. Eu falo que a gente não tem o luxo de determinar uma área só. A gente precisa avançar muito na educação, a gente ainda tem escolas de 3 períodos, a gente precisa de mais construção de escola, a gente bateu o recorde em inauguração de creche, sabe que precisa mais ainda, né? Na questão da segurança pública, a gente quer trazer o Smart City para Itaquá, para que a gente possa ter uma maior segurança ainda, possa ter uma referência maior, né? Na questão de saúde, quer ter uma referência, um centro de especialidade, trazer o AME, isso é um compromisso do prefeito, junto ao governo do estado, trazer o AME para Itaquá. Enfim, tem muita coisa para se avançar, Ludmila. E eu tenho certeza, com a predestinação do prefeito Eduardo, desse grupo político, a gente vai conseguir avançar muito mais em Itaquá, vai conseguir consolidar essa liderança na nossa cidade, como também na região, né? Para que a gente possa se unir cada dia mais com outros grupos políticos da região que representam tão bem a região do Alto Tietê, né? Porque o Alto Tietê tem muito a evoluir. Maravilha, vice-prefeito. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns pela conquista. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aos telespectadores e moradores de Itaquaquecetuba. Eu que agradeço, Ludmila, essa oportunidade de estar aqui, imprensa séria como a de vocês, parcial, a gente poder usar o canal aqui para prestar conta do trabalho, para falar um pouquinho do que está sendo feito em Itaquá. É muito importante para a gente. Vocês talvez não tenham noção da importância da gente ser convidado, poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho, para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Então eu agradeço. Quero deixar aqui muito carinho, muito amor ao povo de Itaquaquecetuba, que a gente vai continuar trabalhando muito, muito para que a nossa cidade avance. A gente sabe que trabalhamos demais nos primeiros 4 anos, mas que a gente precisa trabalhar muito mais para conseguir dar o retorno de cada voto conquistado na reeleição. A gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer. Para isso, a gente tem muita disponibilidade de trabalho para trabalhar pela nossa cidade. Vice-prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Estão todos convidados aí, a participar do nosso Itaquá Rodeio Fest. Vai ser uma festa totalmente feita com o maior carinho, planejada para cada um de vocês. Maravilha, muito obrigado. Inclusive, estarei lá, hein? Obrigado. Muito obrigada a você também que nos acompanha até aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu te vejo no próximo episódio do Hoje no Ar. Até lá. Tchau, tchau.